Vamos lá então? Vamos falar desse assunto aí? Eu espero que o Espírito Santo te surpreenda nesse dia, tá? A gente passou a vida inteira falando de coração quebrantado e lembrando que essa semana nós vamos falar a respeito desse aspecto do homem interior, desse coração, né? Ontem nós falamos a respeito de... Perdão, a cabeça está um pouquinho... Coração voluntário, ontem. E hoje nós vamos falar a respeito desse coração quebrantado, tá bom? Eu quero usar como guisa introdutória um texto do livro de Salmos. E olha que versículo, cara. Olha, só de ler esse versículo, hoje eu já senti refrigério na alma. 34:18 de Salmo vai dizer assim, ó. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Vamos falar um pouquinho a respeito, primeiro, dessa questão do coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? A palavra no original, ela vai falar de um coração que foi quebrado, um coração que foi despedaçado, um coração que era tá? No ato do pecado, um coração que era quando agrediu a santidade de Deus. E após passar por esse tempo e ambiente do pecado, esse coração já não existe mais. Esse coração deixou de existir. Significa o quê? Olha, ontem, enquanto eu estava à mesa almoçando, eu tinha um coração. Hoje, aquele coração já não existe. Por quê? Aquele coração foi totalmente despedaçado. Quando falamos de um coração quebrantado, significa que a estrutura do coração foi mexida. A estrutura interior foi despedaçada. Quando falamos de um coração quebrantado, nós não estamos falando apenas de emoções superficiais. Estamos falando de sentimentos que foram trocados, ideias que foram trocadas, caminhos que foram trocados, de um coração que não existe mais. Um coração quebrantado é você olhar para dentro de si hoje, justificado pela graça, alcançada pela misericórdia de Deus, e você se perceber, será que o meu coração hoje, que eu me denomino filho e filha de Deus, é o mesmo coração que eu tinha enquanto eu estava no corpo do pecado? É muito importante fazer essa autoanálise. É muito importante você ter essa percepção. Quando você olha nesse viés, você tem entendimento se realmente você está num processo de mudança. E aí eu, como cristão, preciso fazer análises diárias da minha vida que talvez ainda não foram tocadas. Eu e você, às vezes, preservamos áreas da nossa vida de um coração perdido, de um coração incrédulo, e a gente não deixa Jesus e o Espírito tocar nessas áreas. Então, quando você falar de quebrantamento, não é porque você está num culto chorando, não é porque você está na presença de Deus e você foi tocada. Você precisa entender o quanto você está arrependido, o quanto você está arrependida pelos pecados que você cometeu ontem, pela vida pecaminosa, o quanto você mudou da vida pecaminosa que você tinha e da vida que você tem hoje diante do Senhor. Então, essa é a análise que você precisa construir. Por quê? Olha só o que Salmo 51:17, o salmista vai dizer: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado.
Davi está dizendo, se tu quisesse sacrifício de holocausto, o que Davi está dizendo? Se tu quisesse que eu pegasse um animal e sacrificasse ele a ti, queimasse, eu já teria feito isso, mas não é isso que tu quer, Senhor. Tu quer um coração o quê? Despedaçado, um coração arrependido. E ele conclui, a um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Olha o tipo de gente que Deus não despreza. Olha o tipo de gente que Deus quer estar perto. E deixa eu te falar um pouquinho a respeito desse perto, porque a palavra no original vai apontar para próximo, vai apontar para grau parentesco. É usada a mesma palavra hebraica no livro de Ruth, capítulo 2, versículo 20, quando Ruth fala a respeito de Boaz, o parente que é capaz de redimir ela. O parente de Noemi. É o parente de Noemi que é capaz de resgatar, fazer o resgate da herança de Noemi. E aí o salmista vai dizer, olha, perto, próximo, se tornar parente, se tornar resgatador. Quando você tem um coração quebrantado, você está dizendo para Deus assim, ó, Senhor, entra na minha vida e se torna o resgatador da minha herança. Que poderoso. Essa é a palavra perto do Salmo 34. E aí Davi ele vai falar a respeito de sacrifícios, de ofertas no 51. E aí qual é o problema aqui? Davi está dizendo, olha, tu não quer as minhas ofertas. Davi está dizendo assim, as minhas ofertas físicas não são mais importantes que as minhas ofertas do coração. É um erro, gente, é um erro pensar que sacrificar a Deus está relacionado somente com o teu serviço para Deus. É um erro você pensar que sacrifício a Deus está relacionado apenas com adoração, está relacionado o quanto você ora, o quanto você vai à igreja. É um erro você pensar nisso. Apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele vai dizer o seguinte, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando você olha para a palavra sacrifício vivo e você faz conexão com o sacrifício que Davi está dizendo, aí a gente chega a qual entendimento? Qual é o sacrifício que Deus quer? O sacrifício que Deus quer é esse coração despedaçado. É esse coração quebrado, é esse coração que foi desestruturado, é esse coração que não é arrogante, é esse coração que erra, reconhece o erro e não tem medo, não tem vergonha de chegar diante de Deus, de chegar diante dos familiares, porque você precisa entender, arrependimento não tem apenas a ver com aquilo que você está dizendo a Deus, mas também tem a ver com a sua confissão pública. Porque às vezes tem pessoas que falam, eu estou arrependido. E você estar arrependido significa que você não tem vergonha de fazer uma declaração pública para aquele que você feriu, para aquele que você maltratou. Você não tem vergonha de fazer uma declaração pública para o teu cônjuge, para o teu filho, para a tua filha, para o teu amigo, para o teu pastor. Entender que quebrar esse coração é você entender que você precisa fazer uma declaração secreta, mas também precisa fazer uma declaração pública. A gente com essa coisa do medo da exposição, do medo do julgamento, a gente permitiu que Satanás em algum momento entrasse em nossa mente. E não estou falando que você tenha que abrir a sua vida para todo mundo. Mas você precisa, uma característica de um coração despedaçado é você ir diante daquele que você ofendeu, seja ele quem for, e você declarar o seu arrependimento.
Arrependimento não é, por exemplo, deixa eu fazer aqui uma analogia. Imagina que você está num navio e vem uma grande tempestade e você precisa aliviar as cargas desse navio. E aí você começa a jogar as coisas fora desse navio, mas no teu coração, qual é a tua expectativa? Eu estou jogando fora do navio, mas eu não vejo a hora da bonança chegar para eu poder recolher aquilo que eu coloquei para fora do navio. Arrependimento não é isso. E por que eu digo isso? Às vezes existem algumas pessoas, alguns de nós, que no momento da tempestade, diante das circunstâncias que são ocasionadas pelas consequências dos atos errados das nossas vidas, nós começamos a tirar coisas das nossas vidas. Mas quando a tempestade passa, nós trazemos essas coisas para dentro da nossa vida de novo. É um erro você viver dessa maneira. É um erro. Isso não é arrependimento. Isso não é arrependimento. Precisamos entender que muitas vezes nós confundimos desgosto, remorso com arrependimento. Porque no nosso orgulho, às vezes, diante do erro, é o nosso orgulho. Eu errei. Mas o que está falando dentro do teu coração? Não é arrependimento, às vezes o que fala é o orgulho. Por que o orgulho fala? Por causa das consequências do teu erro. Às vezes o que nos move são as consequências do erro. E aí por causa do orgulho que você carrega, o desgosto, você fala, eu não deveria ter errado. Olha como a minha vida está exposta agora. Mas não existe arrependimento. De maneira que às vezes existem pessoas que erram uma vida inteira. E o que faz ela sentir dor não é a dor do erro, mas é quando as consequências vêm à tona. E aí, por causa das consequências, elas se dizem estar arrependidas, quando na verdade o arrependimento não é genuíno. Mas eu quero te dizer uma coisa hoje: Deus está querendo se aproximar não de pessoas habilidosas, não de pessoas que pregam muito bem, não de pessoas que têm orações eloquentes, não de pessoas famosas. Deus não está querendo se aproximar dessas pessoas. O texto do Salmo vai dizer: Deus quer estar perto de gente que tem coração quebrantado, de gente que está com o coração esmagado, de gente que não tem mais o mesmo coração de ontem, de gente que todos os dias esmaga o coração através da palavra. A palavra é o martelo que esmiuça a pedra. E aí você entra em contato com a palavra, e essa palavra é a verdade, e essa verdade que esmiuça a pedra, o coração duro do homem, essa verdade te liberta, essa verdade te transforma. Deixa eu te dizer uma coisa: o cristianismo precisa de gente que tem coração quebrantado. Nós estamos com os nossos templos cheio de gente habilidosa, cheio de gente que profetiza, cheio de gente que fala em línguas, cheio de gente que se diz cheio do Espírito Santo. Os nossos templos estão cheios de gente famosa, cheio de gente poderosa. Mas há uma escassez de gente quebrantada. Estamos aí com um templo cheio de gente arrogante, de gente que pensa que é alguma coisa, porque talvez o Espírito Santo derramou alguma coisa nela. Cheio de gente que acha que é a última bolacha do pacote, como dizem por aí. Mas deixa eu te dizer uma coisa, olhando para a palavra: Deus não está perto dessas pessoas. Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá força ao humilde. E humildade não é simplesmente você anular as suas qualidades. Humildade não é aquele pensamento que nós tínhamos anteriormente de um momento em que você fazia algo muito extraordinário e aí você ficava com medo de receber elogios. Não, humildade não é isso. Humildade é reconhecer as tuas fraquezas. Humildade é reconhecer os seus pontos cegos. Humildade é reconhecer
o lugar e o ambiente que você precisa de ajuda. Humildade é você dizer, olha, eu sou falho nessa área. Eu estou a vida inteira tentando construir algo, tentando fazer algo dentro dessa área e eu não consigo. Eu preciso de ajuda. Humildade é você levantar a mão e quando você não sabe, quando você não conhece, pedir ajuda de alguém. Não tenha medo de ser elogiado, Sabe por quê? Você é filho, filha do Eterno e Deus colocou capacidade em você. Então tem coisas que você vai fazer de forma extraordinária e aí se permita as pessoas te elogiarem, falar que você é bom, que você é boa em alguma área. Não tem problema nenhum, desde que você reconheça os pontos cegos da tua vida. Você reconheça as partes da tua vida que são limitadas, não tem problema. Às vezes as pessoas pensam que humildade é quando você faz algo extraordinário, a pessoa chega, olha como isso... Não, imagina, eu não sou merecedor, eu não sou digno. Não, a glória é de Deus, mas a honra é tua. Mas também quando você não é capaz, quando você erra, não tenha medo, não queira esconder isso. Abre o coração, sabe por quê? É esse tipo de gente que Deus está procurando, é esse tipo de pessoas que a igreja precisa, a igreja do corpo místico de Cristo, não a denominação. As pessoas estão disputando dentro dos ajuntamentos quem é mais habilidoso, quem é mais fervoroso, quem é mais poderoso, quem é mais grandioso. E Deus está procurando apenas gente que tenha esse coração, que hoje já não é mais o mesmo, que já é diferente de ontem. Que você possa hoje dizer assim, olha, a pessoa que eu sou hoje já não é mais a pessoa que eu fui ontem, porque o coração de ontem foi quebrado, esmiuçado, e hoje eu recebi um novo coração. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu tem nos visitado nesses dias. Obrigado, Senhor, porque esse tempo tem se tornado um tempo de abastecimento. Esse tempo tem se tornado um tempo de frutificação, Senhor. Esse tempo tem se tornado um tempo, ó Deus, a qual o Teu Espírito tem alinhado as nossas vidas. Dá-nos um novo coração, um coração quebrantado, Senhor, um coração arrependido. De nada valem os nossos sacrifícios, Senhor, se nós não tivermos esse coração despedaçado diante da Tua presença. Não um coração que chora por causa das consequências do pecado, mas sim um coração que chora por causa do pecado em si, por causa do erro, Pai. Em nome de Jesus, faze-nos entender essa palavra nesse dia, Pai, e que Teu Espírito possa continuar a nos abastecer dia após dia. Muito obrigado por essa graça, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que palavra, hein? Graças a Deus pela tua vida. Graças a Deus por tua família, por tua casa. Que a bênção do Pai permaneça sobre a tua vida. Essa palavra falou com você? Seja sincero. Falou no teu coração? Mexeu contigo? Compartilha ela aí. Manda ela nos grupos. Compartilha os podcasts. Vamos levar essa palavra para um monte de gente. Para as pessoas entenderem que Deus não quer sacrifícios de tolo, Deus quer corações arrependidos. É perto dessas pessoas que Deus quer estar. Grande beijo no teu coração e espero você amanhã. A gente está um pouquinho debilitado aqui, mas na força do Espírito Santo a gente consegue aí atravessar mais uma semana de devocional. Amanhã continuaremos falando de coração e eu aguardo você nessa plataforma, nesse mesmo horário. Deus abençoe sua vida. Não esquece de deixar o seu like aí e não esquece de compartilhar. Até amanhã. Grande beijo no seu coração. E espero você sábado na nossa Santa Ceia. Deus abençoe.